Tá gravando? Cara, eu sei que é um arranjo completamente esquisito e essa não é a melhor câmera possível, mas eu gosto dessa câmerazinha pequenininha. Primeiro porque ela tem, em princípio, uma captura de áudio melhor do que as outras que eu estava usando. E na real, acho que o mais importante aqui não é tanto registrar a minha cara em Full HD, mas tentar registrar em áudio. Essa reflexão de agora, que deve demorar uns 5, 10 minutinhos, dessa vez que eu não quero me estender muito, ela de uma certa forma complementa um vídeo anterior, que é sobre a questão dos mapas e dos mapas velhos, dos mapas novos, etc. e tal. Eu estou lendo, aliás, lendo no tablet, eu ia mostrar a capa, mas no tablet fica um pouco difícil, um livro chamado Guns, Germs and Steel, acho que é Armas, Germes e Aço, ou alguma coisa nessa ordem, de um cara chamado Jared Diamond. Tá? Legal. Na verdade é um livro que tenta explicar uma coisa extremamente interessante sobre por que alguns povos e algumas regiões se desenvolveram mais rápido do que outras, ou por que em alguns lugares você ficou praticamente na Idade da Pedra e outros muito rapidamente criaram agricultura e domesticaram animais e desenvolveram tecnologia, e por que a Europa conquista as Américas e a África. Qual é a explicação para isso? Sobretudo para sair de um certo lugar comum, que essas explicações tivessem alguma origem étnica ou fosse culpa das pessoas. Né? O livro é muito rico, é detalhado a beça, requer um pouco de paciência, eu estou lendo ali com calma, deve estar mais ou menos no meio. Eu ainda estou numa parte que é muito focada na agricultura. Como é que, por que no crescente fértil, ali naquela região da Mesopotâmia, surgem algumas culturas agrícolas que dominam o mundo. Por que eles fazem isso antes? Por que na América isso demora mais? Cara, isso é muito interessante. Por que eu estou contando essa história? Primeiro, para mostrar que mesmo livros que não são da área digital podem trazer uma super luz para a área do digital e da inovação. A segunda questão, para mostrar que o que esse cara faz, na verdade, é tentar entender como é que um certo tipo de desenvolvimento ocorreu, ou não, né? Por razões que muitas vezes são geográficas, são mapas, mapeamento de espécies, mapeamento de clima, mapeamento de relevo, mapeamento de povos, mapas, né? Mapas antigos, para tentar entender como é que as coisas são o que são hoje, né? E uma das coisas extremamente interessantes, a primeira coisa que eu pensei nessa história, é que quando o cara chega à conclusão que por uma série de condições favoráveis, né, algumas espécies de cereais, algumas espécies de animais foram domesticados e fizeram parte da nossa alimentação e permitiram que a gente se desenvolvesse, eles foram inicialmente explorados, descobertos e explorados no crescente fértil. Isso me lembra muito a questão do Vale do Silício. Né? É como se o Vale do Silício fosse o nosso crescente fértil, fosse lá o Eufrates, né? Fosse lá a Mesopotâmia, né? Onde algumas coisas pipocam antes de qualquer outro lugar, e não só porque as pessoas são mais bacanas ou não, mas porque existe um monte de condições materiais, humanas, claro, econômicas, climáticas, o diabo 4, né? Uma série de condições históricas, né? Que propiciam que aquilo cresça ali. Né? Outra coisa interessante do livro é que ele mostra que mesmo que essas coisas tenham sido, sei lá, descobertas alguns milhares de anos antes de Cristo, isso demora, isso se propaga com uma velocidade que não é homogênea. Né? É muito mais fácil se propagar entre lugares que têm clima parecido, né, que tem uma geografia parecida, mas é muito difícil disso se propagar através do deserto do Saara, através de lugares gelados, porque simplesmente algumas coisas não migram tão facilmente. Eu acho que isso vale também para a questão do digital. Né? A gente fica, aliás, vou fazer um parêntese aqui, uma questão que me intriga imensamente. Imensamente, é uma questão com um nome bonito que chama epistemologia. Epistemologia estuda os fundamentos de qualquer disciplina, né? E quais são os fundamentos de quando a gente fala sobre o digital? E eu acho que alguns desses fundamentos epistemológicos estão começando a merecer uma certa revisão.
né, a revisão, algumas ideias de que o digital é isso, o digital é aquilo, que as pessoas são isso, que as pessoas são aquilo, que as redes são isso, que as redes são aquilo, eu acho que elas estão começando a merecer uma análise um pouquinho mais detalhada e um pouquinho menos romântica, né, porque aí outro parêntese, dentro do parêntese, curiosamente o digital tem essa capacidade de ser uma esponja do romantismo de muita gente. Né? É como se, ufa, finalmente temos um mundo que é diferente desse mundo tão complexo e desse mundo tão complicado, desse mundo tão ruim. O digital é mais ou menos como o mundo platônico, é mais ou menos como o além, é mais ou menos como um paraíso que paira. Né? A nossa esperança está lá. Eu nunca entendi muito bem, talvez por estar com os pés e mãos enfiados até o pescoço nessa história do ponto de vista bastante prático e bastante mercadológico da história. Eu não consigo entender muito bem essas esperanças todas, essas projeções românticas que a gente faz em cima do digital. Mas voltando para a epistemologia da história toda, eu acho que está começando a entrar na hora da gente rever um pouco alguns desses princípios em que a gente costuma basear, inclusive o nosso romantismo pelo digital, porque, mais ou menos como esse Jared fez no livro dele, não dá para pensar isso tudo sem levar em consideração fatores culturais, fatores econômicos, fatores materiais, fatores históricos, né? Acho que sobretudo inclusive questões culturais. Uma coisa que eu percebo, e aí vou fazer aqui uma digressão, não é nem um parêntese, uma das questões que mais impacta, a meu ver, a adoção de qualquer tecnologia é o que cada povo, cada geração, cada público efetivamente quer. A gente parte da pressuposição muito ingênua de que muitas vezes o que todo mundo quer é a mesma coisa. Né? Todo mundo quer se expressar, todo mundo quer perder privacidade, todo mundo quer se conectar, o que todo mundo quer, ou seja lá o que for. Né? E a única coisa que falta é uma tecnologia que una tudo isso. Né? Que todo mundo quer transparência, não. Todo mundo quer engajamento? Não. Né? Então, nessa ingenuidade com relação ao que as pessoas querem, né, a gente tende a acreditar em algumas coisas que pessoas de outros lugares querem. Né? O que o americano quer na vida, né, como ele se enxerga, como é que ele se sente realizado, ou como ele opera, pode não migrar tão facilmente para o Brasil. Né? É só ver o que a gente andou fazendo de uns tempos para cá, com as mesmas ferramentas tecnológicas, as mesmas plataformas, né? Na hora que elas vieram para cá, elas não provocaram as mesmas mudanças que provocaram lá fora. Né? E é lógico, tem uma série de fatores materiais, né? Fatores econômicos, as coisas aqui tem imposto, taxa, o diabo a quatro, a banda é ruim, as máquinas são caras, tá? Mas também tem uma questão que me intriga, que é assim, o que de fato as pessoas querem por aqui? Né? Como engajar, mas também engajar para quê? Né? O que é esse entendimento hoje do que realmente as pessoas vão considerar felicidade, ou vão considerar algo desejável, ou vão considerar até uma pequena melhora, mesmo que seja uma melhora marginal. Isso para mim hoje é muito mais fascinante e às vezes desesperador, para ser muito sincero, do que ficar aprofundando o meu conhecimento em algumas coisas que talvez funcionem muito bem lá no Crescente Fértil e não necessariamente aqui. Então fica aqui uma dica de leitura, que esse Guns, Germs and Steel, do Jared Diamond, tem em português, acho que é Armas, Germes e Aço, eu acho que é essa a história. E fica também, eu nunca sei muito bem, esse é um tipo de vídeo que eu gostaria que saísse um pouco do que eu acho que é a minha audiência tradicional e começasse a vazar um pouco mais para a academia ou para quem está pensando ou quem está articulando um discurso um pouquinho mais consistente. Porque, aliás, essa é outra coisa curiosa, não? Aqueles efeitos colaterais de campus party, as pessoas engolem qualquer bobagem. Então tem uma série de discursos voando por aí que eu acho que está na hora da gente começar a levantar um pouco a barra e colocar questões que podem não ser tão popularizinhas, não podem não ser tão simpatiquinhas, podem não ser tão populistas, mas acho que está mais do que na hora porque a gente comeu muita bola. É isso aí, René de Paulo Júnior falando, grande abraço, roda a vez.